Olá, meu nome é Euler Santos e galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui pra vocês 5 supercarros que nunca foram produzidos. Então se for novo no canal e gostar desse tipo de vídeo, peço por favor pra você se inscrever no canal e clicar no gostei aqui embaixo. Só lembrando que o primeiro link da descrição é meu Instagram, então passem lá caso vocês queiram me seguir ou me mandar alguma mensagem. Então é basicamente isso, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, nós temos o Chevrolet Aerovette de 1969. Atualmente o Corvette está bem perto de receber um motor central, só que na década de 60 isso já era uma ideia com esse carro, no caso o Aerovette. Esse carro acabou sendo projetado por um cara chamado Zora Arkus Duntov, que ele era conhecido como o pai do Corvette, e com isso ele acabou mudando o conceito de supercarro americano dali pra frente. Isso incluiu um par de motores rotativos que desenvolvia 426 cavalos de potência, e tudo isso deixava o carro bem mais leve e também poderoso. Os problemas começaram quando o gerente geral da Chevrolet na época, no caso John DeLorean, sim, aquele mesmo que criou o carro do De Volta para o Futuro, acabou deixando o projeto de lado por conta de custos, porque fazer um carro assim não seria muito barato. Um pouco mais para frente, em 1970, 10 anos depois, ele acabou tirando esse projeto da gaveta para apresentar em um salão de automóvel que ocorreu lá fora. Porém, isso não foi o suficiente para fazer esse carro entrar em produção. Além disso, algumas pesquisas feitas com donos de Corvettes revelaram que para eles não seria uma boa ideia ter um Corvette com motor central na época. Até por isso esse projeto não foi para frente. Número 2, Ford GT70, de 1970. Depois do sucesso dominante da Ford em Le Mans com o GT40, o GT70 vinha como se fosse uma mudança radical nesse carro. Esse carro ele acabou sendo projetado como um carro de rally, e por conta disso ele acabou trocando o motor V8 do GT40 por um 4 cilindros de 1.6 litros, que foi tirado do Escort RS. E também tinha mais uma versão desse motor, que era um V6, tirado do Capri RS 2600. No final, eles acabaram deixando o motor menor porque deixava o centro de massa do veículo mais baixo. Em 1970, esse carro ainda acabou aparecendo em um rally na França, o Rally Crowley. Vocês estão vendo aí na tela como é que se escreve, que foi dirigido por um cara chamado Roger Clark. Em relação à quantidade, foram produzidos apenas 6 GT70, e após isso a produção foi cancelada. Os motivos? Não sei. Número 3, Monteverde High, de 1970 até 1992. O dono de uma oficina na Suíça teve um pequeno sucesso com os seus modelos de alta performance, e por conta disso ele decidiu trabalhar um pouco mais e lançar os chamados High. Um desses modelos era um supercarro de motor central que acabava rivalizando com o Lamborghini Miura, e ele utilizava um motor Chrysler Hemi de 450 cavalos, 7.2 litros. Com isso, o High 450 chegava de 0 a 100 em 4,8 segundos e tinha 289 km por hora como velocidade final, o que era muito impressionante para a época. O grande problema desse projeto foi que esse cara, o Monteverde, queria produzir isso em massa, então ele fez algumas pesquisas e acabou vendo que era bem mais complexo e mais caro do que ele imaginava, e por conta disso foram feitos apenas 2 protótipos desse carro. O Peter Monteverde, que no caso era o dono dessa oficina, ainda tentou de novo lançar outro High em 1992, e dessa vez era o High 650. Dessa vez ele conseguiu fazer apenas 3 protótipos antes de morrer em 1998 por causa de um câncer. A sua casa ficava basicamente em cima da sua oficina, o que permitiu a ele trabalhar no seu protótipo até os seus últimos dias de vida. Número 4, Aston Martin Bulldog, de 1979. Um cara chamado William Towns acabou estilizando esse Aston Martin dessa maneira que vocês estão vendo. Um visual meio futurista talvez? Não sei. O objetivo da marca era lançar 25 unidades desse carro em uma edição limitada com o motor biturbo V8 5.3 litros da Aston. O que foi dito era que a velocidade máxima dele era de 381 km por hora e também contava com 608 cavalos de potência, o que é muita coisa. A afirmação de que ele chegava a 381 km por hora foi desmentida um pouco mais para frente, em alguns testes que foram feitos. Porém, a velocidade máxima constada foi de 307 km por hora, o que não é nada mal. O público-alvo desse carro era basicamente os clientes ricos do Oriente Médio. Por causa disso, ele contava com uma série de opcionais, e também tinha esse visual que vocês estão vendo.
As 25 unidades desse carro que foram planejadas não foram feitas apenas uma unidade, e essa unidade foi vendida por cerca de 250 mil dólares, e até hoje ela é vista por aí em alguns eventos de carros. E por último nós temos o Yamaha OX9911, de 1992. Esse carro ele não era um carro de Fórmula 1, porém eles decidiram utilizar toda a tecnologia japonesa para fazer um carro mais parecido possível desses carros de Fórmula 1, e tudo isso acabou resultando nesse carro. O motor dele era um V12 de 3.5 litros, o que gerava 409 cavalos de potência, o que era muita coisa tendo em vista que esse carro era leve. Como vocês podem ver, ele compartilha o mesmo modo de dirigir, ou no caso a mesma posição de dirigir, do McLaren F1, que no caso é no centro do carro, só que a diferença é que atrás ainda podia levar um passageiro só, o que na McLaren eu acho que não dava, né? Foram feitos apenas 3 protótipos desse carro, e o que aconteceu foi basicamente o seguinte: na época estava acontecendo uma crise no Japão, isso acabou desestabilizando algumas empresas, e por causa disso não havia verba suficiente para poder continuar esse projeto. Mas como vocês podem ver, o carro é bem legal. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, principalmente se inscrevam no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!